Liturgia do dia 8 de fevereiro de 2022, terça-feira da quinta semana do Tempo Comum. Memória de São Jerônimo Emiliani. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Salomão pôs-se de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel. Estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual a ti, nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo na terra. Tu és fiel à tua misericordiosa aliança com teus servos, que andam na tua presença de todo o seu coração. Mas será que Deus pode realmente morar sobre a terra? Se os mais altos céus não te podem conter, muito menos esta casa que eu construí. Mas atende, Senhor meu Deus, a oração e a súplica do teu servo, e ouve o clamor e a prece que ele faz hoje em tua presença. Teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre o lugar do qual disseste: aqui estará o meu nome. Ouve a oração que o teu servo te faz neste lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de teu povo Israel, quando aqui orarem. Escuta-os do alto da tua morada no céu. Escuta-os e perdoa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 83. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha lhe prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor, Deus do universo, vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Olhai, ó Deus, que sois a nossa proteção. Vede a face do eleito vosso ungido. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Na verdade, um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar de vossa casa
a hospedar-me na mansão dos pecadores. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salomão, pelo caráter sagrado que lhe vem da unção, e como rei de um povo teocrático, preside a cerimônia da dedicação do templo. O centro da sua oração, onde brota o louvor e a invocação, é o espanto do homem diante de Deus presente, diante de um Deus que quer habitar no meio dos homens. Será que Deus poderia mesmo habitar sobre a terra? Estas palavras revelam-nos a eterna tensão entre transcendência e imanência. Como é possível habitar num templo aquele que nem os céus podem conter? Para Salomão, o mais importante que o ouro que reveste o altar e as portas do templo, mais importante que as colunas de bronze e as alfaias sagradas, é a presença de Deus no templo por ele edificado. É a aliança com que Deus quis ligar-se ao seu povo. O templo é memória estável e silenciosa da aliança. Não é uma morada para encerrar a Deus. Nenhuma morada construída pelos homens o pode conter. E está presente onde quer que se viva a aliança. Salomão está consciente da imensa distância que existe entre Deus e o homem. Por isso assume uma atitude de grande humildade e de sentido religioso diante de Deus. Não há proporção entre Deus e o homem. Por isso, havemos de fazer tudo para glorificar a Deus e não a nós mesmos.
Por muito que tenhamos feito por Deus, sempre havemos de recorrer à sua misericórdia e contar com a sua bondade, e não com os nossos méritos. A nossa oração há de assumir sempre a atitude do publicano e não a do fariseu, convencido dos seus méritos. O que mais nos pode causar espanto na vida é nos darmos conta de que Deus não é inacessível, mas que está conosco, entrou na nossa história e que por isso se faz presente em todos os momentos de nossa vida, especialmente nos mais difíceis. O texto que hoje escutamos no Evangelho parece dar-nos a perceber que Marcos escreve para uma comunidade judaico-cristã que procurava ultrapassar certos dados da sua origem. Provavelmente tratava-se de judeus cristãos de cultura helenista, isto é, de judeus da dispersão, cujas formas e costumes haviam sofrido influência da cultura grega. Marcos procura mostrar-lhes que a nova relação entre os discípulos e Jesus de Nazaré também implicava uma nova relação entre eles e as regras estabelecidas pelos homens para o encontro com Deus, nomeadamente no que se refere à pureza ritual. Por que é que os teus discípulos não obedecem à tradição dos antigos e tomam alimento com as mãos impuras? Mais do que nas suas palavras, é na sua pessoa que encontramos a resposta à questão que lhe é posta. Ao revelar-se como Filho de Deus, o mediador entre Deus e os homens, Jesus relativiza as regras e preceitos humanos, não os anula, mas mostra que são válidos se estiverem relacionados com Ele. Ele é a norma. Ele é a encarnação do mandamento de Deus, a palavra viva. O que dá sentido e dignidade à nossa vida não são as obras, mais ou menos espetaculares, mas a aliança, isto é, a ligação que Deus quis estabelecer conosco e realizou definitivamente em Jesus Cristo, quando ainda éramos pecadores. A oração nasce do espanto que nos causa saber que Deus nos amou por primeiro e por isso gratuitamente, mas também nasce da experiência de liberdade que a redenção nos alcançou, uma liberdade que nos permite entreter-nos com Deus num clima de amizade. Essa ligação, essa aliança, se realizam com a acolhida da palavra que desce ao coração e desmascara as poses de fachada, tornando-nos autênticos, verdadeiros. Esta relação nova dá vida à nossa vida. Os esquemas rígidos não só não atraem a Deus, mas afastam-no. Não vale, pois, a pena agarrar-nos a esquemas, a praxes, a cerimônias, às tradições antigas. O importante é abrir-se às novas relações com Deus e com os homens, inspiradas na sua palavra, sempre viva e atual. Jesus não quis mudar o homem a partir de fora, quis mudá-lo a partir de dentro, transformando-lhe o coração. Hoje a igreja faz memória a São Jerônimo Emiliani. Nasceu na região de Veneza em 1486. Seguiu a carreira militar, que mais tarde abandonou para se dedicar ao serviço dos pobres, depois de distribuir entre eles o que possuía. Fundou a Ordem dos Clérigos Regulares de Somasca, destinada a socorrer as crianças órfãs e os pobres. Morreu em Somasca, no território de Bérgamo, Itália, em 1537. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, São Jerônimo Emiliani e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus e Pai de misericórdia, que destes em São Jerônimo Emiliani um pai e protetor para os órfãos, fazei que ele interceda por nós para conservarmos fielmente o espírito de adoção, pelo qual nos chamamos vossos filhos e na verdade o somos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.